Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos para o último vídeo dessa aula 2, né? E aqui eu vou apresentar para vocês o receptor de correlação. Baseado na teoria da representação geométrica de sinais, a gente pode montar esse receptor de correlação que ele vai ter uma resposta ótima sobre algumas condições. Então vamos lá. Como que esse receptor de correlação funciona? Ele tem dois blocos. Primeiro que a gente chama ele de bloco detector, é o que está apresentado nesse diagrama aí. O que esse bloco detector faz? Ele recebe um sinal X, que está aqui, ó. Esse sinal X é o sinal que foi transmitido, que chegou lá, saiu do transmissor e passou para um canal que tem um ruído AWGN, um ruído aditivo gaussiano branco. E aí esse sinal ele é corrompido, né? Esse sinal X tem duas componentes e a gente tem que projetar esse receptor para rejeitar esse ruído e fazer a melhor estimativa do sinal. Então, como que esse X faz? Nessa primeira parte detectora, a gente faz uma análise desse sinal. E aí, a gente decompõe ele em termos das funções base φ1, φ2, φn, que são geradas, essas funções φ, são geradas localmente lá no receptor. Então, esse receptor, ele gera funções lá no receptor, né? E os sinais são multiplicados e integrados. Isso aqui é um produto interno que a gente está fazendo. E aí a gente constrói o vetor observação x, que faz, é um vetor, né, de valores, né, x1, x2, x3 até xn, e esse vetor observação vai para o segundo bloco, tá? Então, aqui, ó, nesse slide explica para vocês o que está sendo feito, mas isso foi o que eu falei na análise da figura, né? A parte detectora, ela é um conjunto de um banco de integradores, né? Ou de produtos, né? Produtos internos, que faz o produto interno do sinal recebido X com as bases φ até φm. E aí o que sai disso é o vetor observação. E aí, no segundo bloco, na segunda parte do receptor, o vetor observação, ele é, ele é feito, um produto interno dele, com os sinais que podem ter sido transmitidos, os sinais, o banco de sinais que existem. Então a gente vai lá e analisa, multiplica ele com o sinal 1, com o sinal 2 e com o sinal M, até, com todos os sinais até o sinal M. Por exemplo, se a gente tivesse 52 sinais, para o caso do baralho, né, a gente multiplicaria isso para 52, faria 52 produtos internos aqui, produto entre dois vetores, né? E aí a gente faria a acumulação desses valores. Esse bloquinho aqui, ó, isso aqui serve para tirar a energia do sinal, porque isso aqui serve para normalizar a análise. Se cada sinal tem energia diferente, a gente tem que tirar a energia do sinal, que o resultado que chega nesses braços aqui, ó, é o x de t multiplicado pelo S de M. Na verdade, a gente está fazendo o produto entre x de t e S de M. Vocês lembram que quando a gente fez isso aí, a gente calculou o ângulo entre os sinais? E se os sinais eram ortogonais, dava zero? Então, isso aqui é essa ideia. Se eles estão muito distantes, são ortogonais, isso aqui dá zero. E aí, o próximo bloco aqui, ó, é fazer a seleção do maior. Por que a gente seleciona o maior? Já que a gente tirou as energias dos sinais, a gente normalizou, então aquele que sair ali com o maior valor, ele vai corresponder à melhor estimativa da mensagem transmitida. Então esse é o receptor de correlação. Essa segunda parte desse bloco do receptor de correlação está explicado agora em texto no slide seguinte. Então, aqui, ó, essa segunda parte, a gente chama ela de decodificador do sinal transmitido, e aí esse decodificador, ele também pode ser entendido como esse sinal recebido X,
ele é multiplicado pelos os sinais de interesse, né? S1, S2. Quando a gente faz aquela multiplicação dos vetores sinais, aquilo lá também pode ser entendido como uma correlação. E por isso esse receptor aqui, ó, quando a gente fez esse produto interno aqui, ó, isso aqui é uma correlação, pode ser entendido como uma correlação. E aí a gente seleciona o maior, que tem maior correlação, aquela mensagem que foi recebida, ela vai ter uma maior correlação com um daqueles sinais, e por isso esse receptor chama receptor de correlação, certo? É, sobre alguns aspectos, o receptor de correlação ele pode ser equivalente ao filtro casado. Vocês lembram que o filtro casado tinha essa função de transferência aqui? Ou seja, a saída do filtro casado era a convolução entre o sinal X recebido com a resposta ao impulso do filtro. Então, sobre algumas condições, a gente pode fazer o receptor de correlação ser igual ao receptor por filtro casado. E é o que eu vou mostrar agora. Se a gente escolher que a resposta ao impulso do filtro, vai ser uma versão invertida e deslocada das funções base do receptor de correlação, então a gente tinha aquelas funções base. Então, aquelas funções base agora, elas são uma versão, a resposta ao impulso do filtro vai ser uma versão invertida e deslocada, invertida, que está aqui invertida, com esse sinal negativo aqui, e deslocada de tesão. A gente atrasa essa versão por um período. Se a gente escolher a resposta ao impulso dessa forma, qual que é a saída do filtro? A saída do filtro, a gente substituiu o H pela função φj. Certo? E aí, lá no filtro casado, o segundo, depois do filtro, a gente amostrava em tesão. Então, amostrando em tesão, fazendo tzinho igual a tesão, aquela função φj do slide anterior, o tzinho cancela com tesão e sobra só o tal. E isso aqui, ó, nada mais é do que o produto interno entre o sinal X e a base φj, certo? E aqui a gente faz esse cálculo no receptor de correlação. Ou seja, no instante tesão, aqui, ó, a gente vai ter esse resultado, que é uma correlação. Então, a saída do filtro depois do amostrador vai ser a mesma coisa da correlação entre o sinal recebido e a base φ que a gente já tinha definido, né? Ou seja, sobre essa condição, quando a gente escolhe que a resposta ao impulso do filtro casado, ela vai ser as funções de base φ1, φ2, φ3, φn que a gente usou no receptor de correlação. Se a gente faz isso, o primeiro bloco, que era aquele bloco que a gente fazia a detecção do sinal, a gente pegava o sinal X e detectava ele como? Decompondo ele, passando ele por... a gente fazia produtos internos, né? Lá, multiplicava ele por bases φ e integrava. Aquela parte detectora, ela pode ser substituída por um banco de filtros casados. Um filtro casado φ1, φ2, até φn, que o resultado vai ser o mesmo. A gente, com filtros casados, a gente ia mostrando, né, também não esqueça de mostrar em T igual a tesão, a gente consegue montar o vetor observação, que ele vai ser montado a partir de filtros, e não daquela convolução, aquele produto interno que a gente fez na parte detectora lá atrás. Certo? E aí eles vão ter o mesmo resultado. O filtro casado e o receptor por filtro casado e o receptor por correlação, ambos vão ter a resposta ótima de detecção e de rejeição de ruído. Certo? Então, encerro aqui a primeira parte do curso, que é a análise de sistemas com ruído. Né? Encerro aqui a aula 2. Na aula 3, que a gente vai ver ao longo das semanas
4 e 5, ao longo das próximas semanas, a gente vai começar um novo assunto, que é um assunto que é a teoria da informação. E aí nós vamos continuar estudando e trabalhando com sistemas com ruído, mas é um novo assunto que é a teoria da informação. O curso do CD2 ele é bem dividido em 3 partes, né? Sistemas com ruído, que é essa primeira parte que encerra agora. A segunda parte é a teoria da informação, que nós vamos ver nas próximas semanas, nas próximas aulas. E depois nós vamos estudar a teoria da codificação na terceira parte do curso. Então, um abraço e até mais.